Olá, hoje vamos mergulhar numa questão que, bem, é bastante complexa. Falamos da ligação entre certas interpretações religiosas e atitudes que podem ser de julgamento ou mesmo de exclusão social. Exato, e temos material diverso para explorar isto. Sim. E o objetivo aqui, convém sublinhar, não é fazer generalizações sobre todas as pessoas religiosas, de todo. Claro que não. A ideia é antes perceber as dinâmicas específicas, como é que certas leituras da religião se ligam a estas atitudes de exclusão. Exatamente. E um bom ponto de partida, se calhar, é olhar para o preconceito contra religiões minoritárias. Sobre o preconceito, especialmente, pronto, focado nos muçulmanos, mas não só. Sim, sim, é um novelo bastante complexo. Temos, por um lado, olha, estudos académicos a analisar a islamofobia cá em Portugal, guias oficiais que até promovem uma imagem de integração que parece funcionar, Uhum. mas depois também temos relatos do impacto dos média depois dos atentados e até, pronto, opiniões mais cruas que se veem online. Precisamente. E a ideia era tentar, vá lá, desatar um bocadinho estes nós, mergulhar um pouco nisto tudo, nestas fontes, para perceber melhor as raízes disto, é? A questão do medo, o peso do terrorismo nisto tudo. Exato. E como é que estas narrativas se manifestam, quer dizer, tanto a nível mais oficial das instituições, como no dia a dia das pessoas? Vamos explorar isto, sim, com base apenas no que lemos, claro, mantendo a imparcialidade. Então, começando por aí, por essa imagem mais oficial, Portugal parece ter aqui uma história positiva, não é? Muitas vezes é apresentada como um caso de sucesso na integração e temos a lei da liberdade religiosa, o discurso de diálogo interreligioso. Isso vê-se, por exemplo, no guia de acolhimento. Parece tudo muito. É um ponto importante essa imagem pública de tolerância, de abertura. No entanto, aquele estudo sobre islamofobia que vimos levanta ali uma tensão. Aponta, por exemplo, para um certo silêncio dos partidos políticos sobre o tema e para a manutenção de uma lógica um bocado binária, do nós contra eles. Uhum, pois. E essa divisão, essa tensão, parece que alimenta certas narrativas que andam aí a circular. Uma ideia que transparece com muita força é a ligação quase direta entre o Islão e a violência, ou o terrorismo. Uhum. Parece que a forma como os média cobriram certos atentados teve um papel importante em reforçar isso. Vários estudos apontam para aí. E a partir daí, dessa associação, constroem-se discursos que, pronto, que apresentam o Islão como quase incompatível com valores que nós consideramos fundamentais aqui no Ocidente. A democracia, a igualdade de género. Sim, Aí foca-se muito a questão do véu, claro, a burca, os casamentos forçados, a liberdade de expressão, e surge aquela ideia dos muçulmanos como não assimiláveis ou até como uma invasão cultural. Um dos estudos até usa um termo, xenorracismo, que seria um racismo mais focado nessa percepção de ameaça cultural que vem de fora. mas isto não fica só nas ideias, pois não? E estas narrativas podem ter consequências bem reais. Podem traduzir-se em discriminação. Sim, claro. E um dos estudos portugueses, o da Unilab, menciona mesmo casos concretos. Mulheres que foram convidadas a sair de empresas por usarem o hijab. É pesado. É muito pesado, sim. Agora, um aspecto que achei fascinante, que algumas fontes levantam, é uma distinção que por vezes se faz entre muçulmanos bons e maus. Como assim? O estudo sobre islamofobia, citando outro autor, o Mamdani, sugere que esta divisão tem menos a ver com a prática religiosa em si e mais com critérios políticos. Os bons seriam os mais seculares, mais ocidentalizados, digamos, os maus os vistos como mais doutrinários ou antimodernos. Interessante. E várias fontes sublinham a importância de não generalizar, de separar os atos de terrorismo, que são de indivíduos ou grupos, da fé praticada pela esmagadora maioria dos muçulmanos no mundo. Percebo. Mas essa separação, parece ser um desafio para algumas pessoas. Nota-se um receio muito palpável de radicalização e uma dificuldade expressa em distinguir, pronto, quem é moderado de quem pode representar uma ameaça. E isso leva-nos a um ponto central, o papel da desinformação, a falta de conhecimento sobre o Islão, que é uma religião enorme com milhões de seguidores e com presença cá em Portugal, seja histórica ou mais recente. Sim, E essa falta de conhecimento parece ser um terreno muito fértil para os estereótipos vingarem. E os meios de comunicação, lá está,
são muitas vezes apontados como tendo um poder muito grande na formação ou no reforço destas imagens. Portanto, ficamos aqui com uma sensação de uma realidade com várias faces, não é? Por um lado, as políticas, a autoimagem de Portugal como país acolhedor, aberto, Uhum. e por outro encontramos estas narrativas de medo, de desconfiança e relatos de discriminação concreta, muitas vezes ligadas a estereótipos e à sombra do terrorismo. Exatamente. Esse contraste entre o discurso mais institucional, mais polido, e as percepções ou as experiências individuais, que são, claro, muito influenciadas pela forma como a informação circula e como nós a consumimos. É uma teia mesmo complexa onde se mistura tudo: religião, cultura, política, os atos de uns poucos. Até que ponto é que a forma como cada um de nós lida com a informação que recebe não só molda a nossa visão pessoal das coisas, mas acaba também por influenciar a própria dinâmica social à nossa volta? Em relação à integração, ao preconceito, Parece que vivemos assim numa espécie de paradoxo. como assim? Bem, por um lado temos avanços na lei, não é? Uma nova comissão que agora centraliza as queixas, leis mais protetoras para pessoas LGBTI, até um plano nacional contra o racismo. Sim, no papel parece que as coisas estão a mexer-se. Exato. Mas, ao mesmo tempo, o relatório da ICRI, da Comissão Europeia contra o Racismo, mostra outra coisa: Que é? um aumento do discurso de ódio e quase uma banalização, percebes? Contra migrantes, ciganos, pessoas negras, a comunidade LGBTI. Parece que a lei avança, mas as atitudes, no dia a dia, nem por isso. É essa a tensão. Como é que se explica isto? O que é que está na raiz destas atitudes? É isso que podemos tentar explorar um pouco. Temos dados, temos estudos sobre comunidades específicas, a chinesa, a muçulmana. Onde é que está a linha entre o que seria um choque cultural, se é que isso justifica alguma coisa, e o desrespeito puro? E como é que a diferença visível, a cor, a cultura, alimenta logo isto? Pois. E esta dificuldade em lidar com o que se vê como diferente aparece em muitas frentes. O relatório da ICRI fala do racismo e da xenofobia no acesso à habitação. Sim, Condições muito más, casas sobrelotadas, precariedade, que até leva a situações de sem-abrigo. o discurso de ódio parece mais visível. Grafites, insultos a figuras públicas. Sim, e o assédio em espaços públicos. E depois há coisas mais sistémicas, mais escondidas talvez, como a violência obstétrica que mulheres migrantes reportaram. É muito grave. Em relação à comunidade cigana, os problemas parecem ser mais estruturais de longa data. Sem dúvida. Habitação muito precária, níveis de escolaridade baixos, as queixas de abuso policial, de serem alvo de operações por causa da etnia, o perfilamento racial. A própria ECRI menciona a retórica anti-muçulmana vinda de certos setores políticos da extrema-direita. A comunidade LGBTI tiveram avanços legais importantes, como o direito à autodeterminação de género, a proibição das ditas terapias de conversão, mas a discriminação no dia a dia, no trabalho, na rua, continua a ser uma realidade para muitas pessoas. E ainda temos o caso da comunidade chinesa. Estão cá há muito tempo, não é? Vieram em vagas diferentes, até de Moçambique, depois do 25 de Abril. Exato. E os estereótipos continuam. Aquela ideia de serem muito trabalhadores, mas muito fechados, só entre eles, ligados ao comércio. Primeiro as gravatas, depois as lojas, os restaurantes e a ideia dos produtos baratos de má qualidade. E aí, o que é que salta à vista? A dificuldade de integração? A língua. Sim, a barreira da língua é enorme e aquele modelo de negócio muito familiar, o tal familismo empresarial que pode levar a essa percepção de isolamento, de autossegregação. A integração é um processo lento, parece. Então, olhando para isto tudo, que fatores é que podemos apontar? Quais são as raízes destas discriminações todas? Por que é que esta hostilidade ou desconfiança perante a diferença, por que é que está tão presente? Olha, as fontes apontam para uma mistura complexa de coisas. Há um peso histórico e cultural, sem dúvida. Vários materiais apontam o passado colonial português como um fator profundo no racismo atual. Sim, isso é um ponto fundamental. Desafia-se muito aquela narrativa do bom colonizador, da miscigenação fácil. A ideia do lusotropicalismo. Exatamente. As fontes descrevem um sistema colonial que era, na prática, racista e segregador. Mencionam-se até práticas que alguns comparam ao apartheid em Angola e Moçambique. E a imposição da assimilação forçada. Pois, obrigar à mudança de nomes, de língua, de identidade.
Esta herança colonial, que muitas vezes não é debatida abertamente em Portugal, é vista como chave para compreender desigualdades e preconceitos raciais que ainda hoje existem, sabes? Sem dúvida. O nosso passado colonial ainda influencia muito as percepções raciais. E aquele medo mais básico do outro, do desconhecido. Sim, as teorias sobre intolerância falam disso, a hostilidade ao que é diferente. E a criação de estereótipos, como vimos, funciona quase como uma violência simbólica. Violência simbólica. Sim, não é física, mas agride na mesma. Rotula as pessoas pela cor, pela religião, pelos hábitos, até pelo cheiro que possam ter. Ignora-se a pessoa, o indivíduo. E a própria mistura que sempre existiu, não é? E para além das atitudes, das mentalidades, há questões mais estruturais. Claramente. Falhas nas políticas de integração, crise da habitação que piora tudo, porque há luta por recursos que são escassos, Pois. e problemas na atuação da polícia, o perfilamento, a falta de investigação de crimes de ódio, e falhas na educação. Como é que se ensina a história colonial? E a escravatura? E o próprio racismo? Se não se fala disto. Fica tudo mais difícil. E tudo isto num contexto económico que às vezes... Facilita a procura de culpados, de botes expiatórios. Claro, E não podemos esquecer a política e os médias, a retórica de alguns partidos ajuda a normalizar este tipo de discurso sem dúvida. e a forma como certas notícias são dadas. Portanto, respostas simples. Não há. Portugal está a lidar com uma diversidade que cresce. E isso traz desafios enormes. Exato. Os avanços na lei são um passo, mas a realidade no terreno, as estruturas, as mentalidades, ainda há muito trabalho pela frente. Muita resistência à mudança. Ficamos com a imagem de um país que ainda está a tentar perceber-se a si mesmo nesta nova realidade. Sim, como é que se vai além da simples coexistência? Ou da tolerância, que às vezes é só uma forma de suportar o outro? Como é que se constrói uma integração a sério, que ataque de frente as barreiras do sistema, mas também as nossas atitudes, individuais e coletivas, de desconfiança ou mesmo hostilidade perante quem nos parece diferente? E esta dinâmica de tensão, de intolerância, não se limita a grupos minoritários. Se olharmos para o cristianismo, por exemplo, vemos atritos entre católicos e evangélicos, claro, mas também entre diferentes denominações protestantes. E qual será a raiz desses conflitos internos no cristianismo, segundo o que vimos? Frequentemente, parece vir de interpretações diferentes da doutrina. E mais do que isso, da convicção de alguns grupos de que eles é que têm o único caminho correto para a salvação. Isto é mencionado especificamente sobre algumas igrejas neopentecostais. Ou seja, a ideia de que a minha interpretação é a única válida. Precisamente. E isso leva a ataques, por exemplo, a certas práticas católicas, que são vistas por alguns grupos evangélicos como idolatria. E esta intolerância, como dizias há pouco, não fica só no plano das ideias, certo? Transborda para o social. Sem dúvida, certos discursos evangélicos mais conservadores classificam abertamente a homossexualidade como pecado. E não só pecado, mas como algo perigoso, não é? Uma ameaça. Exato. Uma ameaça aos chamados valores cristãos e à família tradicional. E isto não é só discurso, leva à mobilização política. Como assim? Bem, por exemplo, a oposição a leis que visam proteger a comunidade LGBTQ+, ou a oposição à educação sexual nas escolas. Uhum. E nos discursos mais radicais chega-se a associar a homossexualidade a coisas terríveis como pedofilia, doença ou até possessão demoníaca. É pesado. Há um estudo académico que tentou medir esta relação entre religiosidade e preconceito contra homossexuais. E os resultados são bastante interessantes. O que é que dizia o estudo? Basicamente, encontrou uma correlação positiva, ou seja, uma ligação entre ter crenças e práticas protestantes e apresentar níveis mais altos de preconceito anti-homossexual. Ok. Mas, por outro lado, e aqui está o contraste, encontra uma correlação negativa entre ter crenças e práticas espíritas ou de matriz africana e o preconceito. Estas últimas estavam associadas a mais emoções positivas em relação a pessoas homossexuais. É uma diferença marcada nesse estudo. Mas lá está, temos de ter algum cuidado com as generalizações, não é? O estudo tem um contexto específico. Exatamente. O próprio estudo nota que havia uma forte ligação entre o fundamentalismo religioso, entendido como uma leitura muito literal e estrita dos textos, e a adesão ao protestantismo naquele grupo estudado. Olhando para o panorama em Portugal, a questão do preconceito parece ter, bem, muitas camadas, toca em tantos pontos sensíveis, não é? Sem dúvida. Não é de todo algo simples ou isolado. Os diferentes elementos políticos, sociais, históricos até se combinam,
não é? Alimentam atitudes negativas. Sim, vemos relatos de imigrantes que enfrentam microagressões, sabes? Aquelas generalizações redutoras. Sim, rótulos fáceis. Por exemplo, um relatório da Agência dos Direitos Fundamentais da UE indicava que, ainda em 2019, muitas pessoas LGBTQ+, em Portugal, evitavam gestos de afeto em público. Por medo. Ainda havia esse receio? Sim, e a abertura sobre a própria orientação sexual era menor que a média europeia. O modelo do stress minoritário, que basicamente explica como o preconceito constante afeta a saúde mental, ajuda a entender este impacto contínuo. Faz sentido. E a própria ECRI também aponta para falhas na forma como os crimes de ódio são tratados, como são registados pelas autoridades. Ou seja, a discriminação e o receio persistem, apesar das leis. As fontes também exploram a história da repressão da homossexualidade. Correto. Mostram períodos de forte repressão, primeiro sob a influência da Igreja Católica, que via atos não procriativos como pecado e pronto, usou a Inquisição nesse sentido também. E família levou à criminalização, à censura, até o internamento de homossexuais. Fica claro que as raízes históricas, tanto do racismo como da homofobia, são profundas, moldaram atitudes. Como é que essa influência histórica se manifesta hoje, segundo as fontes, particularmente em relação à comunidade LGBTQ+. Olha, aqui há uma nuance interessante. Um estudo recente analisou a relação entre religião e aquilo a que chamam homofobia internalizada. Ou seja, quando a própria pessoa LGBTQ+, absorve e acredita nas mensagens negativas da sociedade sobre si mesma. Embora o estudo confirme que a maioria dos participantes LGBTQ+, se identifica como não religiosa, a espiritualidade ainda pode ter um papel. Uhum. E, claro, a importância que dão à religião e a abertura para com a comunidade religiosa diferem muito entre os religiosos e os não religiosos do grupo. Portanto, a relação atual entre religiosidade individual e atitudes internalizadas parece ser mais complexa. Percebo. Então, juntando aqui as peças, parece que o preconceito em Portugal é um nó mesmo complexo, não é? Alimentado por um discurso político de extrema-direita que encontra algum eco. Sim. Por uma discriminação social que se sente no cotidiano e pelas sombras de um passado colonial e repressivo que se calhar ainda estão bem presentes. Sem dúvida. As leis progrediram, é a verdade, especialmente para a comunidade LGBT+. Mas mudar mentalidades e desmontar preconceitos tão enraizados, sejam eles raciais, xenófobos, homofóbicos, transfóbicos, é um desafio constante. E demorado. É importante também introduzir aqui uma nuance que uma das fontes académicas refere. A diferença entre conservadorismo religioso e conservadorismo político. E qual é a diferença fundamental? O conservadorismo religioso foca-se em preservar a tradição sagrada, os rituais, a doutrina. Não implica por si só preconceito ou uma agenda política específica. Pelo contrário, pode até, em alguns casos, levar a críticas sociais a partir dessa base religiosa. Entendo. Portanto, fazendo aqui um balanço disto tudo, a relação entre religião e exclusão é bastante multifacetada. Claramente. Não é uma linha reta. E não podemos esquecer a intolerância dentro das próprias grandes religiões. Sim, essa dimensão interna também é importante. Hum, Perante a enorme diversidade de interpretações que existem, às vezes dentro da mesma grande tradição religiosa, o que é que faz com que certas leituras fomentem a exclusão, enquanto outras parecem promover mais a aceitação, ou pelo menos a convivência com a diferença? É uma excelente pergunta. Que fatores sociais, teológicos, o próprio contexto histórico e cultural explicam estas diferentes trajetórias? Estará a sociedade portuguesa realmente a confrontar o legado do seu passado colonial e o impacto que ele ainda tem hoje nas relações entre as pessoas? É uma pergunta crucial. E como é que se diminui a distância entre leis que no papel protegem e a experiência real da discriminação sentida por tantas pessoas? Deus é fundamentalmente amor incondicional, não é? Exato, Sabedoria e verdade. exato. Isso cria logo um contraste muito forte com certas manifestações que vemos por aí. Pois é. Torna-se particularmente chocante quando se vê exclusão ou preconceito ou julgamento feitos em nome dessa mesma divindade. Sem dúvida. Numa perversão dessa essência, é uma palavra forte. É fortíssima. Perversão. E a fé genuína, a verdadeira fé, devia ser uma força cune, que o compreenda, que desperta a consciência. Em vez de separar ou condenar ou meter medo nas pessoas.
Exatamente. O que nos leva àquela questão: será que um Deus que inspira exclusão, bem, não será isso mais uma construção nossa, Humana? sim, moldada talvez pelo nosso ego ou pela nossa necessidade de pertencer a um grupo ou até por dinâmicas de poder, menos divino e mais humano, no fundo. Isso coloca a responsabilidade em nós, na forma como interpretamos, como vivemos o divino. Quer dizer, se calhar estamos a projetar as nossas falhas naquilo que devia ser transcendente. E voltamos ao ponto crucial: para que uma ideia de Deus seja, epá, digna de veneração, para que inspire mesmo, a sua natureza tem de ser amor. Fé sem inteligência é cegueira e inteligência sem compaixão é frieza. Como é que isto se desenvolve? Mas que a maturidade espiritual não pode estar separada da nossa capacidade de interagir com o mundo e com os outros. Implica conseguir dialogar com quem é diferente, reconhecer a dignidade de toda a gente e ver a diversidade não como uma ameaça, mas como, pronto, como é uma expressão rica da vida. Então, seguindo essa lógica, a exclusão baseada na fé seria o quê? Um sinal de uma compreensão que ainda não amadureceu. Exatamente. A exclusão não é só espiritualmente incoerente, é também estrategicamente burra, Estrategicamente burra é forte. Porquê? porque a divisão enfraquece-nos. Enfraquece o tecido social, torna-nos, enquanto sociedade, mais vulneráveis a qualquer desafio que apareça. Faz todo o sentido. Essa ligação entre a incoerência espiritual e a fragilidade estratégica é um ponto muito forte. Sim. Então, se quiséssemos resumir as ideias-chave disto tudo, podíamos dizer que, primeiro, a ideia de um Deus que exclui ou julga parece ser mais um reflexo de uma fé humana, talvez limitada, mal compreendida, do que propriamente da essência divina do amor. Essa é a linha principal, sim. Essa mesma mentalidade de exclusão, de julgamento, acaba por ter um custo real. Empobrece a nossa própria experiência espiritual. E a sociedade como um todo limita a empatia, limita a cooperação, dificulta resolver problemas que são de todos. Pois. E terceiro, e isto se calhar tem mais implicações práticas, apostar na união, na compaixão, na abertura, não é só uma questão de ser bonzinho ou idealista. Não, de todo. É também uma abordagem mais eficaz, mais inteligente. Para o progresso de todos. Lá está. A verdadeira força da fé está na capacidade de unir as pessoas. Unir à volta do bem comum, de valores partilhados. Uhum. Ultrapassando as barreiras das doutrinas que tantas vezes nos separam. O foco devia ser no que nos liga, Exatamente. para cultivarmos uma fé, uma espiritualidade mais autêntica, não é? Menos contaminada por essas projeções de que falávamos. Mais centrada na união, na compaixão. E isso parece ser um caminho mais construtivo e mais alinhado com essa ideia de um Deus que é amor. Um caminho que é também mais resiliente e, no fim de contas, mais benéfico para todos. Até que ponto, no nosso dia a dia, ou mesmo nas estruturas da sociedade, aquilo que às vezes se apresenta como vontade divina não será, na verdade, um reflexo das nossas próprias necessidades? Hum. Necessidade de autoafirmação, de segurança do grupo, de poder. Um reflexo nosso mascarado de espiritualidade. Das nossas lealdades, talvez. Medos até. Como é que se separa isso? É uma pergunta, fundamental. E é mesmo fascinante pensar nisso, não é? Até que ponto aquilo que achamos ser a vontade divina é, na verdade, um espelho das nossas próprias questões internas, das nossas necessidades, se calhar, não resolvidas? Sem dúvida. E o Bert Hellinger, naquele livro As Igrejas e o Seu Deus, pega nisso por um ângulo sistémico muito, muito curioso. Sistémico. Sim, quando ele fala de sistémico, ele está a olhar não só para a pessoa, para o indivíduo, mas para as dinâmicas, as lealdades escondidas dentro dos grupos a que pertencemos. A família, claro, em primeiro lugar, mas também outras comunidades, outros grupos. Ok. E ele sugere que muito do que nós chamamos vontade de Deus é, na verdade, uma projeção. Uma projeção dessas dinâmicas que não foram resolvidas, estruturas internas nossas. Uma projeção, quer dizer, como se estivéssemos a ver lá fora algo que na verdade está cá dentro. Dá-nos aqui uma abordagem interessante. É como se estivéssemos a pôr numa tela lá em cima os nossos conflitos cá de baixo, as dinâmicas dos nossos grupos. Ele fala daqueles deuses castigadores, não é? E ele dá exemplos concretos disso. Os deuses que temos são sobretudo os deuses castigadores. Sim. Ou seja, deuses que parecem exigir sacrifício, que
que promovem a exclusão, o julgamento constante, os que definem quem pertence e quem fica de fora. Isso bate tão certo com tanta coisa que se vê por aí. Exatamente. Esses deuses são o espelho daquilo a que ele chama a nossa consciência moral, ou consciência de grupo, vá. Para o Ellinger isto não reflete uma verdade divina, assim, última, mas sim a nossa consciência moral limitada. Consciência moral limitada. O que é que ele quer dizer exatamente com isso? Sou um bocadinho a, sei lá, a regras de um clube fechado? É uma boa analogia, sim. É essa consciência que nos garante a pertença. A pertença ao nosso grupo, à nossa tribo, à nossa família, não é? Uhum. E define o bem e o mal de uma forma muito relativa. O que é bom para nós, para o nosso grupo, pode implicar excluir ou até prejudicar quem está de fora. É uma consciência é essencial, claro, para a sobrevivência do grupo, mas é por definição limitada e excludente. Esta consciência tem uma função muito clara. É garantir que pertencemos ao grupo, a nossa segurança lá dentro, só que é por natureza limitada e relativa. O que é bom para o nosso sistema, seja a família, a nação, a religião, pode implicar fazer mal a quem está fora. Perceba a lógica. Quer dizer, funciona segundo regras quase inconscientes de pertença, quem é dos nossos, quem não é. E depois a ordem, a hierarquia e aquele equilíbrio do dar e receber. Mas só dentro daquele círculo fechado. E a vontade divina, então, torna-se uma justificação muito poderosa para manter essas regras, certo? Para não as questionar. Precisamente. E as instituições, como Ellinger aponta, e ele refere-se especificamente à Igreja, podem usar mecanismos como a culpa, a necessidade de expiação, para reforçar essa dinâmica. Controle e pertença. Ele afirma que todo o Ocidente cristão é mantido em servidão por uma instituição que deriva o seu poder da ideia de culpa e expiação. Essa instituição chama-se Igreja. É uma afirmação forte. É fortíssima. Ele aponta como as instituições, e atenção, não só as religiosas, mas quaisquer grupos com uma identidade muito forte, usam esta nossa necessidade básica de pertencer para se fortalecerem. Como? Nem mecanismos como a culpa, a necessidade de expiação, são, na visão dele, ferramentas muito poderosas para manter essa coesão interna e, claro, algum controle. Mas é importante sublinhar que ele está a analisar isto de uma perspectiva sistémica. Ele não vê a culpa apenas como uma falha moral da pessoa. Não vê isto só como sentimentos individuais, atenção. São mesmo movimentos sistémicos. Podem estar ligados a desordens no sistema familiar. É mais como um movimento do sistema, quase uma força invisível que atua. Como assim? Uma força invisível? Por exemplo, alguém pode sentir uma culpa que não consegue explicar, ou uma necessidade de sofrer, que o Ellinger ligaria a uma tentativa inconsciente de compensar por alguém. Alguém que foi excluído ou que sofreu uma injustiça no passado da família. Percebes? Aquela dinâmica do eu por ti. Alguém a carregar um fardo que se calhar nem é seu, por lealdade a um sistema. Então, quando uma voz, seja a nossa cabeça ou uma instituição, dita uma vontade divina que exige sacrifício, ou que exclui, ou que nos enche de culpa, Ellinger estaria a dizer que estamos a ouvir essa consciência limitada e não algo transcendente. Essencialmente, sim. Seria a voz da nossa necessidade de pertencer, da lealdade ao grupo, dos padrões que herdamos, ou da identificação com um sistema que precisa dessa exclusão para se manter, para ter a sua identidade ou um equilíbrio frágil. É uma força muito poderosa, claro, mas está limitada à lógica desse sistema. Ok, mas isso levanta uma questão. Se essa versão da vontade divina é tão condicionada pelas nossas coisas humanas, sistémicas, existe alternativa? Ellinger propõe alguma forma de ligação espiritual que vá para além disso, que transcenda essa programação. Sim, ele contrapõe essa consciência moral com o que ele chama a consciência do espírito, ou os movimentos do espírito. Isto representa um salto para além daquela dualidade do certo e errado, culpa e inocência, dentro ou fora, que marca a consciência moral. Não é que não haja moral, mas é uma integração num nível mais vasto, digamos. E como é que seria essa consciência do espírito? O que é que a distingue na prática? Olha, é descrita como um movimento em direção a um tipo diferente de amor, de aceitação. Ellinger fala numa alegria por tudo, da forma como é.
Implica olhar para a realidade, mesmo para as partes difíceis, as partes que foram excluídas, sem aquele julgamento imediato, procurando reconciliar, integrar. A verdadeira conexão espiritual nesta visão não serve para dividir ou excluir, serve para abranger, para incluir aquilo que foi separado. Uau! É um movimento para além da dualidade do certo e errado, culpa e inocência, bom ou mal, que marcam tanto a nossa consciência moral habitual. Mas isso significa aceitar até aquilo que nos parece terrível ou injusto do ponto de vista moral. Hum, Isso não é um bocado perigoso? Passivo é um ponto muito delicado e profundo na obra dele. Não se trata de aprovar ou de ser conivente com atos que prejudicam outros, claro que não. Trata-se antes de reconhecer que, num plano mais vasto, tudo o que acontece pertence. Tem uma origem, tem um lugar no grande fluxo da vida. Hum. A consciência do espírito, tal como ele a descreve, não julga nem exclui. Opera a partir de um lugar de integração, de reconciliação. A vontade divina, se quisermos usar essa expressão vista a partir daqui, seria esse movimento inclusivo. Um movimento que acolhe a realidade na sua totalidade, mesmo as suas partes mais difíceis e dolorosas. Compreendo. É uma mudança de perspectiva mesmo radical. É deixar de ver o divino como um juiz que segue as regras do nosso clube particular, não é? E passar a senti-lo mais como uma força maior que abarca tudo sem exceção. A tarefa seria então para cada um de nós distinguir. Distinguir a voz da nossa programação, o medo, a lealdade cega, a necessidade de controlo, da voz dessa conexão mais ampla, mais livre. Exatamente. É um convite constante a questionarmos-nos. Isto que eu sinto como certo ou como uma vontade superior, vem de onde? Vem da minha necessidade de pertencer? Vem do medo da exclusão? De uma lealdade antiga que nem sequer é minha? Ou vem desse lugar mais vasto, de aceitação e de integração? Passar da lógica do nós contra eles, do medo, do controlo, para uma perspectiva que consegue abraçar o todo, mesmo que pareça contraditório ou doloroso. É uma mudança, é uma mudança radical de perspectiva. É quase como ter de desaprender as regras que nos davam segurança no nosso cantinho, no nosso grupo. É exatamente essa a proposta. É deixar de usar a espiritualidade como uma ferramenta para manter um sistema fechado e permitir que ela se manifeste como um fluxo que conecta tudo, que reconcilia. E esse movimento manifesta-se através de um amor que já não faz distinções baseadas na moral do grupo. Inclui até aquilo que essa moral diria que é imperdoável. É um olhar muito mais amplo, que vê a função de cada peça no puzzle todo. Portanto, só para recapitular o essencial disto que exploramos, baseado em Hellinger, a ideia forte é que muito do que nós percebemos ou o que nos apresentam como desígnio divino pode ser, na verdade, um espelho das nossas próprias arquiteturas internas, psicológicas, sistémicas, necessidades de pertença, lealdades familiares, medo de ficar de fora. Quase uma espécie de véu, não é? Um véu espiritual a cobrir dinâmicas bem humanas. A análise de Ellinger convida-nos a fazer essa distinção entre a consciência moral, que é funcional, claro, mas limitada e muitas vezes exclui, e os movimentos da consciência do espírito, que operam numa lógica muito mais vasta de inclusão e aceitação. E libertarmos-nos das amarras da primeira para nos abrirmos à segunda seria, na visão dele, um caminho para uma espiritualidade mais livre, mais autêntica, menos refém das nossas projeções. Sem dúvida, fica aqui a ideia de que a verdadeira espiritualidade, pelo menos nesta visão, não está tanto em seguir regras para agradar a Deus, mas sim em expandir a nossa capacidade de acolher a realidade tal como ela se apresenta. E isto tem implicações imensas, não é? A pensar em como esta lente se poderia aplicar às nossas relações, à forma como olhamos para conflitos sociais, políticos, como os grupos se definem constantemente pela exclusão de outros. E se calhar é um bocado desconcertante se isto se aplica à ideia de vontade divina. Uhum. Em que outras áreas da nossa vida, sei lá, nas relações, na carreira, nas nossas ideias sobre justiça ou sobre como as coisas devem ser, será que também estamos a operar sob a influência dessas mesmas dinâmicas? A projetar as nossas necessidades e a chamar-lhes destino, ou mérito, ou até verdade absoluta? Ora, aí está um excelente tema para uma próxima análise. Muito obrigado e até breve.